Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje irei falar de área e perímetro de figuras planas. Onde encontramos esse conteúdo? Pessoal, é simples. Se você observar o seu solo, o chão da sua casa, você vai ver que ela é retangular, que às vezes ela é quadrada, às vezes ela é trapezoide, ou seja, ela tem aí uma figura plana. E se você ir mais para os detalhes, você vai ver que existe cerâmica nelas, pedras de cerâmicas. Aí você se pergunta, como foi feito isso? Como foi que o pedreiro colocou aquelas pedras? Como é que ele sabe quantas caixas de cerâmica será preciso para poder ali pavimentar ali a minha sala, o meu quarto? É justamente sobre isso que nós iremos falar hoje, né? A área e perímetro das figuras planas. Vamos estudar como é que esse pedreiro faz isso, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho que é para vocês receberem aí as atualizações, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar a nossa aula e perímetro de figuras planas, que está dividido em 4 aulas, tá bom, pessoal? Vamos fazer tudo no detalhe e no final iremos fazer uma revisão de vestibular, tá bem? Então, vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, área e perímetro. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de algumas figuras. Vamos ver algumas aqui embaixo, tá? É o seguinte, vamos primeiro definir área e perímetro. Pessoal, área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Observe esse retângulo aqui, ó. Toda essa parte aqui vermelhinha, ela é a superfície, tá bom? Agora já o perímetro é a soma das medidas de todos os seus lados, ou seja, se você olhar aqui, ó, essa borda aqui, ela aqui, ó, são os lados. Então, para achar o perímetro, você soma todas essas medidas aqui, tá? A medida dessas duas alturas, mais a medida dessas duas bases, percebeu? Então, ó, a borda é o perímetro e a superfície é a área. Então, tá bem definido aí para vocês o que é perímetro e o que é área, tá bom? Agora vamos seguir. Vamos ver o primeiro, né? Vamos conferir aí as fórmulas para encontrar a área e o perímetro de algumas figuras geométricas. Por exemplo, retângulo, né? É uma figura fechada e plana formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e os outros 2 também são. O que é que ele quer dizer com isso? Que essa altura aqui, ó, pessoal, ela é paralela a essa, elas são iguais. Né? E a outra, que é a base, essa base aqui, ela também tem a mesma medida, ou seja, ela é congruente, tá bom? E outra coisa, esse retângulo aí, ele possui 4 ângulos retos, que é ângulos de 90 graus, aqui, ó. Esse quadradozinho com um ponto aqui, significa dizer que ele é ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Agora vamos calcular a área e o perímetro dele. Pessoal, para se calcular a área de um retângulo, é só você pegar a base e multiplicar pela altura. Olha aqui, ó, base vezes altura, ou seja, o BH, B vezes H, beleza? Já para você achar o perímetro, você vai achar a medida dos lados. Agora perceba que eu tenho 2 bases, né? Então 2 vezes B, tá aqui, ó. Mas eu tenho 2 alturas, então 2 vezes H, tá bom? Você pode usar essa ou você pode usar a fórmula fatorada. Você pega esse 2, põe para fora, ó, do parêntese. Então, ó, 2B dividido por 2 dá B. 2H dividido por 2 vai dar 2H, ou seja, você também pode achar a fórmula do perímetro, ou 2 vezes a soma do B mais o H, tá bom? Então a área é o BH e o perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, matou aí a charada do perímetro, tá bom? Aí você pergunta, Sena, se eu quisesse achar a diagonal que vem desse ponto para esse, ou deste ponto para esse. Aí você pode usar o teorema de Pitágoras ou outros conteúdos que eu dei anteriormente, tá bom? Vamos agora para a segunda figura geométrica aí. Vamos falar do quadrado, tá, pessoal? O quadrado é uma figura fechada e plana formada por 4 lados congruentes, ou seja, possui a mesma medida. Possui também todos os ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, tá bom? Então vamos para a sua área. Veja que é a mesma coisa do retângulo, base vezes altura, ou seja, L vezes L. L vezes L, pessoal, é L ao quadrado. Aí você pergunta, Seninha, eu posso fazer L vezes L ao invés de ser L ao quadrado? Pode sim, porque é a mesma coisa de base vezes altura, o BH, tá bom? Já para você achar o perímetro, você vai somar as medidas dos lados, ou seja, um L mais 2 L, mais esse L aqui, mais esse L, mais esse L, mais esse L, né? Que tudo vai dar 4L, ou seja,
4 vezes a medida do lado, porque eles são iguais, são congruentes, percebeu? Beleza? Vamos agora para o terceiro. O terceiro é o círculo. Eu já dei uma aula antes dessa nossa diária só sobre círculo. Então praticamente estou fazendo uma revisão. Círculo, figura plana fechada limitada por uma linha curva chamada de circunferência, tá? Cuidado, o círculo é a superfície, né? A circunferência é o comprimento. Como assim, Seninha? Vamos supor, se você tem uma aliança, um anel, você vê que ó, você só tem a borda, né, para botar no dedo. Ou seja, nesse caso aí ele é uma circunferência. Mas se você pegar uma tampa, né, ele tem superfície, aí é círculo, tá bom? Agora qual é a área dele? Eu já tinha falado na última aula, a área dele é π rainha ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. E qual é o comprimento? 2π rainha correndo, ou seja, 2πr, tá bom? Beleza? Agora lembrando que esse π, ele é uma constante que chega aí a aproximadamente 3,14, tá bom? E r é o seu raio, ou seja, a distância entre o centro e a extremidade do círculo, tá bom? Vamos agora para o quarto. O quarto é o trapézio, tá, pessoal? Trapézio é uma figura plana fechada que possui dois lados de base paralelos, onde um é maior que a outra. Observe aqui, ó, nós temos essa base aqui que eu chamei de B maiúsculo, né, que simboliza a base maior, e essa aqui que é a base menor, não é? Que é chamei aí de Bzinho, B minúsculo, tá bom? A altura dele aqui, ó, perpendicular à base, né? E tem esses dois lados aqui que podem ter a mesma medida ou não, tá bom? Que eu chamei de L1, lado 1 e lado 2. Esses dois lados não são paralelos, tá? São inclinados, são oblíquos, tá bom? Vamos achar a sua área e seu perímetro. Em primeiro lugar, Bzinho é a medida da base menor, Bzão é a medida da base maior, H é a medida da altura, L1 e L2 é a medida dos lados, tá bom? Vamos para achar agora as suas áreas. A área dele, pessoal, você deve somar a base maior mais a base menor, multiplicar pela sua altura e no final deve dividir por 2. Aqui, ó, Bzinho mais Bzão vezes a altura dividido por 2. O perímetro é a soma dos seus lados, ou seja, L1 mais L2 mais Bzinho mais Bzão. Aqui é o perímetro do trapézio, tá bom? Vamos agora para o losango, que é o quinto. Losango é uma figura plana, pessoal, e fechada, composta de 4 lados. Essa figura apresenta lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Perceba, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esse ângulo aqui, oposto a esse, são iguais. Esse ângulo aqui, oposto a esse aqui, é igual também. Tudo bem? E outra, no losango, a medida os seus lados têm a mesma medida, o mesmo comprimento, tá bom? Vamos achar sua área. Outra, perceba que losango ele tem uma diagonal, duas na diagonal. A primeira diagonal aqui, pessoal, é Dzinho, tá? Chamado de diagonal menor. E esse outro aqui é Dzão, chamado de diagonal maior. Vamos ver a sua área. A sua área, pessoal, é só você pegar a diagonal menor, multiplicar pela diagonal maior e no final dividir por 2, tá? Essa formulazinha aqui, ó, é a área do losango. Agora, para achar o seu perímetro, eu tenho 4 lados de mesma medida. Então, de mesma medida que eu chamei de L. Então, é 4 vezes L, tá bom? Ou ele aqui, ó, tá bem? Ó, lembre, D minúsculo, Dzinho, que eu chamo de Dzinho, medida diagonal menor. Já o Dzão, que é o diagonal maiúsculo, eu chamo ele de medida diagonal maior. E L é a medida do seu lado, tá bom? Vamos lá. Vamos para o último de hoje. Lembre que essa nossa aula está dividida em 4 aulas, tá bom? Vamos lá. Paralelogramo é uma figura geométrica plana formada por dois ângulos opostos, mas de mesma medida e 4 lados iguais, dois paralelos e opostos. O que é que ele quer dizer com isso? Aqui, ó. Essa base é paralela a essa base, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse lado e tem a mesma medida. Aqui é L, aqui também é L, aqui também é B e aqui é B, tá bom? E esse segmento que é perpendicular à base é a altura, tá bom, pessoal? Então vamos lá achar aí a área. Lembre que o paralelogramo, ele usa a mesma fórmula do retângulo, BH, tá bom? Olha ele aqui, ó. A área do paralelogramo é o BH, base vezes a sua altura. E o perímetro, pessoal, é esse aqui, ó. É 2 vezes a base mais 2 vezes a medida dos lados paralelos inclinados, entendeu? Ou 2 vezes, abre parênteses, base mais L. Então, a área do paralelogramo é BH, base vezes altura.
o perímetro do paralelogramo é 2 vezes a base, mais 2 vezes o lado, acabou, tá bom? Vamos agora fazer 3 exercícios sobre esse conteúdo, tá bom? Escolhi aí 3 conteúdos massa. 2 deles é criação minha, é inédita, primeira mão aí para vocês, tá bom? Mas vamos fazer essa daqui que é da Enseja 2019, que diz o seguinte: em um terreno com formato retangular, cujos lados medem 150 metros e 100 metros, será construído a sede campestre de um clube. A direção do clube pretende que a sede tenha formato retangular e área com medida compreendida entre 5.000 metros quadrados e 5.500 metros quadrados. Será construído um caminho pavimentado com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura para acesso à sede. A figura mostra a sede na cor preta e o caminho pavimentado na cor cinza escuro. A área restante do terreno, que é mostrada na cor cinza claro, será gramada. Aí vamos para a pergunta. A área a ser gramada medirá em metros quadrados no máximo. Pessoal, cuidado aqui no final, no máximo. Perceba que vai dar, primeiro passo é achar a área maior do terreno, a área do terreno. Se eu conseguir tirar a área desse caminho e a área da sede, o que vai sobrar é essa lateral aqui, né? O gramado. Então é justamente isso que você vai fazer. Você vai achar a área do maior, menos a área da sede, menos a área do caminho. Sendo que tem um probleminha, pessoal. Eu tenho a medida do caminho, tenho a medida do terreno todo, mas qual será a medida da sede? Porque eu tenho 2 valores aqui. Percebeu? A grande sacada é aqui, ó, no máximo. Quando ele fala máximo é porque é o mínimo, é o contrário, tá, pessoal? Quando ele fala máximo é porque você vai usar o valor mínimo. No caso aqui, eu vou usar o 5.000 e não 5.500. Aí você diz, Seninha, se ele falasse mínimo, aí eu ia usar o máximo, que é 5.500, entendeu? Mas como ele quer o máximo, eu vou usar o mínimo, que é 5.000. Então essa sede aqui já tem 5.000 metros quadrados de área, tá bom? Depois de fazer essa leitura e entender, agora vamos fazer a questão, que é o seguinte, tá ela aqui. Primeiro passo, achar a área deste retângulo aqui. Então eu vou usar a fórmula o que mesmo? BH, Sena. Isso mesmo, base vezes altura, tá aqui. A base é 150 metros e a altura é 100, então 150 vezes 100, tranquilo? 150 vezes 100 dá 15.000 metros quadrados, é o terreno todo, tá bom? Agora vamos achar a área do caminho, que é 10 vezes 20, ele é um retângulo, novamente vamos usar o BH, tá, pessoal? Então, ó, 10 vezes 20, 10 vezes 20, eu repeti aqui 2 vezes, né? 10 vezes 20, pessoal, vai dar 200 metros quadrados, entendeu? Agora vamos achar a área que vai ser gramado, né? Que vai ser a área do maior menos a área da sede menos a área do caminho, né? O que sobrar é a área de grama. Então tá aqui, ó, 15.000 é a área toda, menos a área da sede, que está aqui 5.000 metros quadrados, menos a área do caminho, que vai ser pavimentado, 200. Então 1.500, 15.000 tirando 5.000 dá 10.000, tirando 200 vai dar aí 9.800 metros quadrados de grama, né? De área gramada. Nós estamos falando aí da alternativa B. Questão muito linda, maravilhosa, perfeita. O cara que criou isso aí merece um prêmio. Vamos agora para a questão inédita de Seninha. Essa questão, pessoal, eu criei para o pessoal aí especial, em homenagem, né, ao pessoal de design de interiores e arquitetura, né, o curso de DI, porque tem tudo a ver com eles. Então vamos lá. Com base no posto ao lado, quantas peças de cerâmica de 50 por 50 precisarei comprar para revestir um quarto de 3,5 metros por 3 de comprimento? Então ele quer saber, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que tem um quarto que mede 3,5 por 3 e ele comprou cerâmicas de 50 centímetros por 50 centímetros. Ele quer saber quantas peças de cerâmica vai caber aí nesse quarto, tá bom? Aí aqui, ó, o posto ele dá todo o caminho do cálculo, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, ó, aqui está o quarto, 3,5 por 3, tá bom? E aqui está a cerâmica, que é 50 por 50 centímetros. Lembre que esse quarto está em metro. E aqui ele tinha dado em centímetro, eu tenho que transformar isso aqui em centímetro, tudo bem? Para transformar em centímetro, pessoal, é só você dividir o valor
por 100, né? Então, se você pegar 50 aqui e dividir por 100, vai dar 0,5. 50 dividido por 100, 0,5 metro. Depois que todas as medidas tiverem a mesma unidade, no caso metro, você começa a calcular. Aí você vai olhar para o post e vai seguir o passo a passo para saber quanta cerâmica vai caber aí nesse, você vai precisar comprar para colocar neste quarto. Primeiro passo, ele diz aqui, ó, fazer o cálculo da área total do ambiente, ou seja, a área do quarto todo, que é um retângulo, vou usar o BH. Então, base vezes altura. Quem é a base 3,5, a altura é 3. 3,5 vezes 3 vai dar 10,5 metro quadrado. Percebeu? Pronto, primeira parte aqui, usando o post, já achei. A segunda parte, pessoal, ele quer que você calcule a área da cerâmica, da peça da cerâmica, que é esse aqui, ó, que é um quadrado, né? Mas eu posso usar a fórmula do BH também, base vezes altura, né? Então, eu vou usar a base vezes altura aí. No caso, 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25 metros quadrados. Então, o primeiro passo, achar a área lá do seu quarto. Achou a área do seu quarto? Aí você vai pegar uma pedra só da cerâmica, uma peça só, uma cerâmica só, vai achar a área dela, base vezes altura, achou, tá bom? Para saber quanta cerâmica dessa pequena vai caber aqui, eu agora vou fazer o segundo passo, né? Eu vou pegar essa área aqui do quarto, dividir pela área da cerâmica, de uma peça de cerâmica. Fazendo isso, ó, vai dar aí 10,5 dividido por 0,25, vai dar 45 peças, mas não é a resposta. Lembre que no seu quarto ele tem um trincho, né? Ele tem aquela partezinha preta entre as cerâmicas. Aí tem um cálculo para fazer isso, que é a quarta parte, que é o seguinte, é 15% do total de peças que você tem, se refere aí digamos assim, a margem, né? A margem entre as peças. Então, vou pegar 15% de 42, tá aqui, ó. Lembre da aula de porcentagem que vocês tiveram. 15% é 15 sobre 100, tá? Então, 42 vezes 15 sobre 100. 42 vezes 15 dá 630. Se eu dividir por 100, eu vou ter 6,3. Perceba que aqui na informação arredondar para cima, tá? Então, se é 6,3, você fecha para cima, ou seja, 7 peças de cerâmica, ou seja, o total vai ser 42 peças com mais 7 das margens, nós teremos 49 peças de cerâmica que vai caber lá naquele quarto de 3,5 metros por 3. Nós estamos falando da alternativa C. Percebeu aí? Muito massa essa questão, bem prática, né? Vamos agora para a nossa última aula de hoje, nossa última questão, que é outra questão de ceninha, que é dedicada ao pessoal de comunicação visual, CV, tá? Eles usam muito isso na gráfica, né? Você sabe, comunicação visual trabalha com design, trabalha com pôster, com divulgação visual, não é isso? Então aqui está um orçamento, não é, de um pôster, que também é uma questão inédita, né? Vocês estão vendo pela primeira vez. Então é o seguinte, antes de começar esse terceiro, pessoal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho, tá bom? Ajuda aí o canal a crescer, tá bom? Divulgue para os seus amigos, tá bem? Então vamos lá, deixar de conversa, vamos trabalhar aqui a terceira questão, que diz o seguinte, Seninha aqui falou para você assim, o professor Sena fez um post de 9,5 cm por 9,5 cm de comprimento. Ele foi na gráfica e pediu para imprimir 120 cópias. A gráfica cobrou R$ 4,50 a folha de A4, que tem a medida 21 cm por 29,7 cm. Quanto o professor Sena pagará a gráfica? Eita, aí uma questão prática, tá, pessoal? Então vamos lá. Em primeiro lugar, aqui está o meu post que tem 9,5 cm por 9,5 cm e aqui está a folha de A4 que tem 21 cm vezes 29,7. Pessoal, ele quer 120 posts desse, tá bom? Sendo que cada folha dessa aqui vai ter quantos posts desse? Nós temos que saber quantos posts cabem numa folha só, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou achar a área desse e dividir. Aí eu sei quantas folhas tem aproximadamente, quanto post desse vai ser impresso aqui nessa folha de A4. Percebeu? Então vamos lá. Eu poderia usar o L ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado, tá bom, pessoal? Mas eu poder usar também o BH, o base vezes altura. Então vai ser 9,5 vezes 9,5, que vai dar aí na sua calculadora, na sua mão mesmo, fazendo no caderno, 90,25 cm². Essa aqui é a área do post. Agora vamos para a área da folha 4.
base vezes altura de novo. Então 21 centímetros vezes 29,7 centímetros, que vai dar 623,7 centímetros quadrados. Pessoal, para saber quantos postes desse cabe numa folha, eu vou pegar essa aqui, a área da folha, e dividir pela área do poste. Dividindo, 623,7 por 90,25 dá 6,9. Tome cuidado, não é 7. Porque aí, se você botar 7, um dos postos vai ser cortado. Então, você analisa só a parte inteira do seu cálculo, 6. Então, nesta folha, numa folha de A4, só vai caber 6 postes desses, ainda vai sobrar um pedacinho em branco, mas isso aí é perda do trabalho, tá bom? Ou seja, é sobra do material, tá bem? Então, numa folha de A4, só cabe 6 postes. Lembre que ele quer 120. E uma folha de A4 é R$ 4,50. Eu tenho que saber quantas folhas de A4 eu vou precisar. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho 120 pôster que eu quero, tá? E eu vou dividir por 6, né? Porque uma folha tem 6, tá? Então 120 cópias dessa em folhas de A4. Então 120 dividido por 6 dá 20 folhas de A4. Sendo que uma folha só é R$ 4,50. Então vai ficar 20 vezes R$ 4,50. Aí ele vai pagar lá na gráfica um total de R$ 90. Seninha vai pagar na gráfica R$ 90. Nós estamos falando aí da alternativa B, tá bom? Pessoal, é só isso aí por hoje, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.